Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com mais um testemunho que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, em nome de Jesus. A nossa convidada de hoje é a Jéssica Rangel. A gente já se conhece há algum tempo, né? Já fomos de um mesmo ministério e eu creio que vai edificar a tua vida o testemunho dela. Amém, glória a Deus. Amém. É um Seja prazer estar bem-vinda. aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu sei que através do que eu vou falar, do meu testemunho, muitas vidas vão ser alcançadas, porque eu Amém. sei que muito do que eu vou falar, muitas pessoas estão passando por isso, Sim. né? E às vezes elas não sabem o que fazer, não sabem para onde correr, ou se às vezes vai falar com alguém, não é bem assistida, É. né? Então, eu creio que vai ser algo de Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Jéssica, vamos começar, né, pela tua infância até onde você está hoje, Sim, né? é muita coisa. Pois. Bom, eu sou do Ceará, Uhum. né, uma cidade chamada Redenção, mas eu Sim. fui criada num distrito de Redenção, que fica uns 20 minutos mesmo da cidade. E minha mãe foi bem criada, veio de uma família muito boa financeiramente, Sim. né? Eu nasci no ano de 92 e a minha mãe fez um concurso público, estudou em escola particular, fez um concurso público, passou em primeiro lugar, se tornou professora, mas ela abandonou tudo aos 18 anos pelo vício, porque queria viver na balada, viver na festa, viver nisso. Fugiu de casa e desde então a vida dela foi só ladeira abaixo. Aos 18 anos, ela me teve e com um homem mais velho. Ela com 18, ele tinha 20 alguma coisa. Não, 30, era 30 e pouco. São bem mais velho. E foi mesmo ladeira abaixo e ladeira abaixo. Então, um pouco da minha infância, que eu digo que a minha infância foi roubada. Sim. Eu me lembro da minha infância em terreiro de macumba. Eu era a tal da cambone, que chama, que era a pessoa que ficava servindo a bebida quando o guia baixava na Uhum. pessoa e eu ficava dando a bebida, dando a veste, sabe? E eu cresci no meio daquilo. Mas quando eu lembro da minha infância, eu não tenho bons momentos. Eu era uma criança muito atribulada. Eu via, às vezes, na parede, eu via uma sombra com olho preto, umas garras, aquilo vinha para cima de mim. Eu tenho esses flashes. Aí eu começava a ficar assim. E daí eu incorporava. Eu não lembro, eu só Uhum. tenho esses flashes assim. E aí me levavam para o terreiro de macumba e tal, com a minha mãe. E ela bebia muito, era com homens, era dentro de casa era isso. Eu não tive uma base, eu não tive uma estrutura familiar. É tanto que você me perguntar o que significa ser mãe para você, o que significa ter uma mãe, eu não posso te responder isso porque eu não sei o que é. Uhum. Eu só via minha mãe bêbada, era sempre isso. E eu até dizia que eu ia ser a maior macumbeira do mundo. Misericórdia. Porque eu estava nisso, né? Sim. E eu não conhecia Jesus, eu não sabia. Porque, assim, é uma coisa muito mascarada. O terreiro de macumba é uma coisa muito mascarada. Você acha que ali é uma coisa boa, porque fala de Deus, ou fala de alguma coisa, ou porque tem uma imagem da Nossa Senhora, alguma coisa, eu não sei, sabe? E aí tem aquela tal da mesa branca. E aquilo ali vai enganando, vai mascarando a pessoa. E aí eu vivia encruzilhada com a minha mãe, era batendo tambor. É, são essas as lembranças que eu tenho. Até que a gente mudava demais. A gente mudava demais. Mudava, eu estudava demais em outras escolas, direto em escola, direto aqui, escola ali. Ela chegava num bairro, alugava casa, abria um terreiro de macumba, começava a trabalhar, comprava em tudo quanto era gente fiado, né? Uhum. E fugíamos, íamos embora de madrugada porque ela não conseguia pagar. E eu sou a mais velha, tem a minha irmã e tem meu irmão. E eu somos de diferença de 3 anos, Sim. né? Então, assim, eu sempre me via com criança que
escanchado em mim, mexendo no mingau, olhando a minha irmã. E a minha mãe saía bêbada, deixava a gente numa casa. São essas assim, as lembranças que eu tenho. Sim. Pai eu não tive. Eu não conheci o meu pai. Eu não sei o que é uma figura paterna também. Essas datas comemorativas que tem, eu não comemoro, porque não significa nada para mim. Ai, desculpa. Não tem problema. Isso não significa para mim essas datas. A minha infância toda, eu sempre estava na família dos outros, sabe? Eu sempre estava na família, eu estava lavando a louça de um. Ah, fulano, eu era a pessoa que só servia, Sim. sabe? Eu só servia. A família da minha mãe, por conta disso, do que ela fez, nunca quis saber. Porque nós éramos filhos da Fábia, então a família não quis saber. Não, Sim. sabe? Então, assim, Era a família desprezada, né? Desprezada. Pelo fato. E é justamente isso. Eu lembro que eu senti essa pressão, vamos se dizer assim, quando meu pai se separou de minha mãe. Ali, por ser uma mãe solteira, as pessoas não dão mais aquele respeito devido quando se tem um homem, né, dentro de casa. Então, a mulher é só uma mulher e os filhos é só os filhos daquela mulher. E meu irmão, bebezinho, eu criei ele praticamente. A minha mãe saía de casa, passava semanas sumida. E a gente passava tanta fome. Tanta fome. Sabe, lá na minha cidade tem um pé chamado siriguela. As folhas daquilo é gostoso demais. E eu acordava com o pé no chão, pegava meu irmão, colocava ele aqui e saía por aí, porque a gente não tinha café. Às vezes só tinha uma farinha. Quando tinha café, a gente misturava café com farinha, era o que comia. E a minha mãe sumida, 2, 3 semanas. E eu com 9 anos, a minha irmã com 6 e meu irmão com 3. E aí a gente ia procurar o que comer, fruta por aí no meio do mato, porque no interiorzinho do Ceará tem muito, né? Muito pé de fruta e essas coisas. Ainda não era na estação, ainda não era na época. A gente comia as folhas para não ter o que comer na barriga. Sim. E às vezes eu não conseguia entender, porque passávamos tanto por aquilo e tantos vizinhos do lado, mas ninguém era pessoa de dizer que eu tá aqui, sabe? Tinha uma tia bem afastada que via a situação, às vezes ela vinha deixar uma feirinha, né, pra gente. E era muito assim. Até que a gente foi numa cidade, a minha mãe abriu um terreiro de macumba em frente à casa, em frente a uma igreja, né? Em frente à igreja. Aí abriu o terreiro e os tambores e as irmãzinhas se reuniu para começar a orar para Deus fechar aquilo ali. Sim. E aí, através disso, as irmãs iam lá evangelizar a minha mãe. Acabou que, através disso, ela pegou e foi. A gente foi. Eu tinha 10 anos. A gente foi. Aceitamos a Jesus. Ela quebrou as imagens. Ela, né, passamos por esse processo. Eu comecei a participar do conjunto de criança. Eu comecei a ter do que era igreja, do que era, sabe, a igreja ajudava com uma cesta básica, uma coisa. Só que não durou muito tempo, porque a minha mãe não conseguia se firmar. Ela não conseguia se firmar. Dava 2, 3 meses, ela voltava de novo. Passava 2, 3 meses na igreja, voltava de novo. Era assim. E era sempre assim, sucessivamente, assim, direto. E nisso eu já estava Voltava, que você diz, voltava para o terreiro de macumba ou só saía da igreja, da presença? Ela saía da presença de Deus, ela saía da igreja, ficava bebendo. Bebendo. E muitos homens dentro de casa. Eu chegava a ver ela fazendo sexo assim com os meus irmãos e a gente via. Então eu já sabia o que era a coisa do sexo assim, muito cedo, porque eu via. Ela não tinha preocupação de esconder ou disso. Eu não sei o que passava muito na cabeça dela, né? Então era meio assim.
Eu sei que eu comecei a fugir de casa. Eu fui para casa do meu avô. Eu já não queria estar no meio daquilo. Sim. Eu não queria. Então, eu pegava carona e ia para o interior, para outro interior, que era onde estava meu avô. E Mas em algum desse momento, desses momentos assim que você via, algum homem tentou de alguma forma te abusar ou algo também assim? esqueci dessa parte. Graças a Deus, nossa, Deus é maravilhoso demais. Essa palavra maravilhoso é o que a gente pode dizer de Deus, porque Ele é tão fiel. E que eu agradeço a Deus por Ele ter me preservado disso. Porque Sim. toda a trajetória que eu passei, eu acho que se eu tivesse passado por um estupro criança, eu acho que isso teria me destruído muito mais. Mas eles, às vezes, me pegavam no colo. Vem aqui, senta no colo do tio. E eles, eu colocava os dedos Sim. dentro da minha calcinha e ficava mexendo em mim. Sim. Eu tenho... E a gente ficava, sabe, toda assim... E aí ficava lá e pegava, me dava R$ 2. Eu tenho bem essas lembranças, assim, disso. E, e aí eu peguei e fui, né, voltando ao assunto daí para casa do meu avô, do meu bisavô. Sim. Aí eu comecei a ficar lá na casa do meu bisavô e sabe aquela coisa que você não quer estar lá, mas ela fica lá? Se você pudesse, porque eu era filha dela. Sim. A minha mãe roubou o meu avô. Minha mãe se escondeu no quarto e roubou, tipo, na época era R$ 5.000. Meu avô colocou a polícia atrás dela. Foi ela mais um homem, que era o pai do meu irmão, porque cada um é um pai Aham. diferente. E aí eles, sabe, eles nunca. Então, acabou que depois descobriram onde é que estava o dinheiro, isso passou anos. Depois a minha mãe colocou uns 11 bandidos na casa do meu avô. Eles Nossa. pularam o muro, abriram as telhas e Sim. entraram. E a minha avó e a minha tia e o meu avô pularam a janela e saíram, né? E aí a minha mãe roubou um ônibus. Menino, isso foi um... Meu É. Deus. E aí, por isso, a família sempre... Eu acho, não sei o que... Ela Afastando. tava, não sei, sempre afastava, a família sempre afastava, Sim. não queria saber. É tanto que uma vez eu pedi meu avô, ai, avô, me leva para me ir lá na tua casa. Aí ele foi e me levou. Aí quando eu cheguei, a minha avó falou assim: para que você trouxe essa menina para cá? Eu não quero essa menina aqui. Eu não já falei que eu não quero, sabe? E aquilo eu falei, meu Deus, mas eu não entendia. Eu não entendia. Eu não tive amadurecimento. Eu posso te dizer, eu não tive amadurecimento de criança. Eu não sei o que é uma mãe dar um abraço Sei. numa filha. Sei como é isso. E às vezes eu fico revoltada, porque tem filhos que têm pai e mãe e não dão valor. Eu acho isso muito triste. Ai. Porque eles não sabem a falta que faz ter um pai e uma mãe, sabe? Saber que se você está passando por um problema, você pode chegar para sua mãe e falar com ela. Saber que se acontecer com alguma coisa com você, o seu pai vai lá e vai lhe defender, É. sabe? E eu não tinha isso, eu não tive. Então é isso que eu imagino na minha cabeça que seja uma mãe, né? Sim. É tanto que a minha primeira menstruação, eu não sabia o que que era. Eu não sabia o que que era. Não tinha ideia. Sim. Fiquei sangrando e tal, e fui na escola e me sujei toda, e a merendeira que a gente chamava na época da escola, que viu, me chamou para um cantinho, então ninguém viu, foi isso. Aí ela começou a me explicar o que que era. Sim. E voltando ao assunto do que eu estava na casa do meu avô. Então, aí eu ia nas escolas, me matriculava. Minha mãe nunca foi assinar um boletim meu. Às vezes, para mim pegar meu boletim, eu precisava pedir alguém para ir assinar meu boletim. Eu vivia me mudando de escola. Até que eu não quis mais, eu não quis saber mais dela. Não quis saber mais dos meus irmãos. Eu fui para casa do meu avô. Mesmo eu não sendo aceita, eu ficava lá, passava o dia limpando, o dia fazendo comida, não Sim. importa. Eu estava lá. Eu sabia que lá eu tinha o que comer. Sim. Né? Eu estava no lar, eu podia colocar, dormir em paz, eu tinha, né, eu tinha escola. E a minha tia,
Uma vez ela me disse uma coisa que foi como uma tatuagem no meu coração. Posso dizer por esse lado. Ela disse assim para mim: olha, homem nenhum vai lhe respeitar, porque você é filha da Fábia. Meu Os homens vão lhe usar e abusar e jogar fora, porque filho de peixe, peixinho é. Ninguém vai querer você. Meu Aquilo ali foi como uma Jesus. tatuagem no meu coração. Aquilo ali me martirizou tanto, porque eu falava assim, como é que pode? Sabe, quando eu fui crescendo, né, falar uma coisa dessa para mim, mas aquilo ali pegou. Sim. Aquilo ali ficou no meu coração e foi como uma tatuagem, posso dizer assim. Sim. E aí ela falava assim, vão respeitar as minhas filhas, porque as minhas filhas são enfermeira do hospital da Aracoiaba, sabe? Que era a cidade onde ela falava que ia respeitar. Que eu tinha duas primas que tinham a mesma idade que eu. Sim. E aquilo ali me causou, aquilo que ela me disse, causou uma coisa na minha cabeça. Eu não consigo te dizer o que causou. Mas eu acho que um sentimento de inferioridade, eu acho que eu posso dizer por esse lado. Já tinha carência de pai, carência de mãe. A carência destrói tanto. Sim. Como a carência destrói? É algo tão triste. Como a carência destrói uma pessoa. Eu conheci o pai da minha filha. Eu queria ter uma família. Sim. O meu sonho era ter uma família. Eu queria ter. O que eu não tive, eu queria ter. Sim. Porque eu estava na família dos outros. Eu sempre era o encosto, vamos dizer, que estava lá. Mas eu era que limpava, eu era que isso, sabe? Sim. E eu, Aqui servia, né? A servia para poder. Prestava, na verdade, porque servia, é, né? desse jeito. É. Então, eu peguei, conheci o pai da minha filha. Nisso, antes de eu conhecer o pai dela, eu estava na casa do meu bisavô. Aí o meu avô foi me buscar. Meu avô foi me buscar. Porque a minha mãe, que morava com os meus dois irmãos, vendeu tudo da casa para beber cachaça e abandonou eles. E o padre da paróquia que pegou eles. E aí a minha irmã tinha uns 8 anos. Não estou lembrando muito assim de data, mas por aí. Ela sabia, né, falar, tipo, né, olha, eu sou neta do Tom Germano. Aí o padre pegou o carro, pegou meus dois irmãos e foi lá na casa do meu avô, Sim. pai da minha mãe. E eles estão abandonados. E a minha avó fez uma confusão porque não queria, não queria, não queria, não queria, não queria. E eu estava com 12 anos, morando com meu bisavô. Aí o meu avô foi lá na casa do bisavô, falou assim, olha, eu vim te buscar para tu cuidar dos teus irmãos, porque a tua mãe está sumida e eles estão sozinhos na rua. Nisso, eu não queria ir, mas eu acabei indo, né? Aí aí meu avô arranjou uma casa emprestada de um compadre dele, e era uma casa enorme. Aí 3 redes, roupa na caixa, um fogão, umas cadeiras com as comidas que o meu avô dava. E todo dia a gente ia buscar 1 litro de leite e 5 pães. Todo dia. Todo dia. Aí ele comprava uma caixa de ovo, aquelas mortadela enorme, Sim. um arroz, um feijão, e era isso. Aí eu fui me matricular na escola. Matricular na escola. Comecei a estudar, cuidando deles, estudando e cuidando deles. 12 anos, minha irmã com 9 e meu irmão com 6. Era assim. E acabou que eu conheci a minha professora, fiz amizade com ela. É uma pessoa maravilhosa. Aí ela falou assim, você sabe fazer limpeza? Eu falei, sei. Você pode fazer faxina lá na minha casa? Eu falei, vou. Aí eu fui fazer, foi o dia inteiro de faxina, o dia inteiro. Aí, você pode ficar sempre vindo? Eu falei, posso. Aí a gente pegou, né? Fiquei fazendo faxina, eu ganhava 30 reais por mês pra fazer faxina.
Quando eu comecei a trabalhar, meu avô já não tinha mais aquele 1 litro de leite, não tinha mais aquele 5 pães, não tinha mais, sabe? Aí a mãe dela, da minha professora, trabalhava na frente, morava na frente. Aí ela falou assim: a minha mãe tá precisando de alguém, vou passar você para lá. E aí já era fixo. Lá já era todo dia, todo dia. 4 horas da manhã eu acordava, eu ia para casa dela, varrer quintal, Misericórdia. 4 da manhã. E era uns quintal enorme. Eu cozinhava para 30 trabalhador. Meu Deus. Eu encerava a casa dela, que era aquela cerâmica de encerar, que tinha que ficar passando pano depois da cera. Era bateria de alumínio, que sabe que aquele povo do interior tem esse negócio de bateria de alumínio. Sim. Eu tinha, era o dia inteiro, o sábado, que é porque eu estudava, então era o sábado inteiro, areando panela. Hoje eu tenho um pavor de arear panela. Misericórdia, imagino. E aí, e lavar roupa na mão, um monte de roupa. E depois ela saía cheirando roupa por roupa. Ela saía cheirando roupa por roupa e dizia assim pra mim: essa roupa aqui não tá bem lavada. Essa roupa não tá cheirando, não tá bem lavada. E até hoje, ó, pra você ver a coisa, até hoje, quando eu lavo roupa, eu fico cheirando. Sem brincadeira nenhuma. Até Meu hoje, isso Deus. ainda tá na minha cabeça. Até hoje eu lavo roupa. E quando, mesmo sendo na máquina, ou mesmo quando sai da máquina, se ela não tá cheirando, eu ponho pra lavar de novo. E aí era isso. Ah, esse aqui não tá bem lavado. Aí quando eu ia varrer os quintal, eram uns quintal enorme. Aí tinha um jeito de varrer. Era passando com a vassoura para cá e voltando com a vassoura para cá para ficar uns negocinhos assim. Ai, meu Deus. Aí isso era o dia inteiro. Teve uma vez que eu tinha, eu acho que dentro de mim saiu uma responsabilidade tão grande que teve uma vez que eu fiquei tão, deu uma paranoia na cabeça, eu olhei pro relógio, achei que era 4 horas da manhã, 10 horas da noite, tava eu varrendo o quintal. Oh, meu E os Deus. vizinhos chiando, ainda era vassourinha. Não sei se tu sabe. Vassourinha que a gente vai pegar nos matos, bota para secar e aquilo vira vassoura. Aí amarra, põe num cabo e Aham. era aquele tipo de vassoura ainda. Eu ainda tinha que ir atrás das vassouras ainda, para colocar para secar, para varrer. Misericórdia. Aí, 10 horas, e o pessoal, o chiado, né, da vassoura. Aí abriram a. O que eu tá fazendo aí? Eu falei, eu tô indo no quintal. Aí eu, mas 10 horas da noite. Eu falei, o quê? 10 horas da noite? Eu achei que é 4 horas. Aí eu peguei e deixei a Nossa. vassoura lá, tinha varrido metade do quintal. Aí voltei e fui dormir de novo, né? Mas era sempre isso, era esse medo Sim. de. Porque ela, a senhora que eu trabalhava, ela humilhava demais, sabe? Já dela pegar copo e tacar em mim, tipo, de humilhar, de você só serve para isso, sabe? Misericórdia. Era bem isso. E eu tinha 12 anos, sabe? Ela falava, ela tinha ciúme de mim com o senhorzinho lá, que eu tinha ele como um pai, né? Assim, sei lá, mano. Aí ela falava assim: eu deixo gente vigiando você quando eu saio de casa e não sei o quê. E eu, sabe, ela humilhava tanto que eu não, ninguém ia me querer, que isso, que aquilo. E aí, às vezes, eu chegava na escola, eu chorava tanto. E aí, as professoras chegavam, me chamavam, né, e perguntavam o que foi. Eu falava, ai, porque a, a fulana, né, disse isso e isso de mim e tal. E aí elas tentavam me dar um apoio, alguma coisa, né? E, e foi passando, passando, e passando, e passando, e passando. Acabou que uns 8 meses eu nessa vida, cuidando dos meus irmãos, trabalhando, ganhando 60, aumentou ainda, era 30, depois passou para 60. Aí eu ganhando R$ 60 por mês e estudava, né? Trabalhava de manhã, bem cedinho, cozinhava para os trabalhadores que eles tinham fazenda, então eu cozinhava e de lá eu ia para a escola, levava a comida dos meus irmãos, que eu já fazia o pratinho e levava. Então era assim. E dormia numa rede, os meus irmãos, cada um pertinho um do outro, e a vida era assim. Meu Até que Deus. mais ou menos uns 8 meses depois a minha mãe aparece. E aí eu me revoltei. Imagino. Eu me revoltei. Eu falei que eu não queria ela, não.
Eu não queria ela lá em casa. Porque a vida da gente é assim, quando a gente está bem num lugar, ela vem, aparece e destrói tudo. E destrói tudo, 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 tudo mesmo. Sim. E aí toda a gente ficava, mas ela é sua mãe, você tem que aceitar. E eu falei assim, daqui a pouco a gente aceita ela, que ela vai começar de novo a beber. E ela dizia, não, eu não bebo mais, eu não bebo mais. Aí eu peguei e saí de casa. Aí eu fiquei dormindo na casa de um, dormindo na casa de outro, dormindo na casa de um, dormindo. Eu fiquei muito tempo assim, sabe? Aí, às vezes, eu chegava na casa dos vizinhos, aí eu lavava uma louça, aí eu ficava lá um bom tempo, um bom tempo. Quando eles não via que eu não ia embora, aí armava uma rede e colocava para dormir. Então, muito tempo eu fiquei assim. Aí eu ia para trabalhar, e sempre estava assim, né? Tomava banho lá no meu trabalho. Aí a senhora falou assim: vem morar aqui com a gente. Aí eu fui. Foi horrível. E dela já não me pagava mais, porque eu já morava lá, né? Nossa. Então eu já não. Daí eu já era escrava. Eu fui escravizada o dobro. Sim. Porque agora eu morava, né? No quarto lá, e tinha um quarto lá para mim. Então, Então, no caso, você fazia para morar. era. Era, e isso foi horrível, era horrível. Aí eles me levaram. E nisso eu não tinha igreja, né? Porque eles eram muito católicos, não tinha. Desses 10 anos que a gente aceitou, que eu tive aquela primeira experiência com Deus, eu já não ia mais, porque eu não tinha, né? A gente ia porque estava lá em frente, morando em frente à igreja, mas a minha família ela é toda católica ou uma parte, eu nem sei o que são, né? Porque eu não tenho contato assim. E acabou que eu fui morar com ela. Foi horrível, horrível, horrível. Mas eu não tinha para onde ir, então eu aceitei. Aí eles me levavam para missa. Ai, menina, eu não gostava de jeito nenhum. Quando ela quando ela estava entrando na missa, né? Quando ela ia entrar na missa, aí eu falava assim, eu vou ali falar com meus amigos, não sei o quê, porque ela queria que eu rezasse texto, ela queria que eu não sei o quê, que eu não sei. E eu não acreditava naquilo porque eu já conhecia o verdadeiro Deus, Sim. né? Eu já conhecia. Então, acabou que eu terminava o culto, a missa e tal, aí ela, por que você não entrou? Eu ia colocar você para ser benzida, para ser não sei o quê. E eu falei, não sei o quê, porque eu já, né, tinha esse primeiro encontro. E quando a gente bebe dessa água, aí mesmo eu sendo criança e tudo, mas eu tinha essa, né? Eu cantava com as crianças no conjunto, eu achava aquilo tão lindo. Aí a gente ficava ansiando crescer para ir para o conjunto de jovens, né? Era muito isso. E aí eu achava aquela coisa mais linda. Então eu carrego muito isso ainda da Assembleia até hoje, carrego ainda muito isso. E, bom, aí eles me levaram numa vaquejada. Eu fui para uma vaquejada. Aí eu conheci um rapaz. Eu gosto muito de cavalo, andava muito a cavalo na fazenda do meu avô. Então, eu sou apaixonada por essas coisas de cavalo e tal. Aí eu conheci um rapaz. Fulano, oi, Jéssica, tal, né? Aquela primeiro encontro e tal, não sei o quê. Aí oi, tudo bem, não sei o quê e tal. Isso eu já tinha 14. Isso eu já tinha 14 anos. E ele era amigo do meu vizinho. Quando foi no outro dia, eu falei assim, quem é aquele menino? Quer que eu traga ele aqui? Eu falei, tá bom. Aí a gente começou a namorar. Foi meu primeiro namorado, meu Deus, 14 anos, que é isso, gente. Aí, né, assim, no interior, há o que, 15 anos, uns 17 anos atrás, ainda no interior, né, do Nordeste, essas coisas, as Sim. pessoas lá se casam muito Casa cedo, cedo, muito cedo. E a gente aprende a ser dona de casa também muito cedo, né? Muito cedo. E então eu conheci ele. A gente começou a namorar. E aí a dona, né, assim, ó, eu saí da casa. A minha mãe, né, foi beber de novo e sumiu. E estava eu sozinha com meus irmãos de novo. Eu saí da casa dela, né, e voltei para casa onde era emprestada, com os meus irmãos. Sim. E cuidava deles, e aquela mesma situação. Ela fazia rapadura para vender, eu fazia com ela. Minha mãe saía, né? Vou fazer rapadura para vender. Hoje eu sei fazer rapadura, doce, essas coisas, né?
com tacho, mexendo com tacho. Então, aí ela ia vender e decidir vender, ela não voltava mais. Era assim. Não. Então, aí ficava só eu e meus irmãos. Aí acabou que a gente namorou um mês. Aí ele queria, né, foi meu primeiro namorado e tal. Aí ele, vamos morar comigo, eu vou te dar uma família. Ai. Ele tinha 22 anos. Uhum. Eu 14 e ele 22. Vamos morar comigo, eu vou te dar uma família. Eu tenho a minha casa. Aí eu, tá bom. Isso era umas 11 horas da noite, eu na bicicleta com ele. Ele me levou para casa dele. Fui morar com ele. Minha mãe, né, tinha voltado. Ela começou a tomar antidepressivo também. Ela ficou internada em um hospital psiquiátrico, Sim. então disseram que ela tinha esquizofrenia, muita coisa. Então ela ficou dependente de álcool e remédio. Álcool e remédio. Então ela tomava muita medicação, muita medicação forte e bebia também. Sim. Tomava misturado com cachaça, com Então bebida. cortava o efeito, né? Não adiantava de nada, Aí bebê. parava. Ó, minha mãe foi abusada por uns 15 pessoas. Trancaram ela dentro de uma casa e abusaram dela. Ela foi para o hospital muito mal. E foi horrível. Atropelaram ela. Ela quebrou o braço. E o braço dela é assim, ele perdeu o movimento. Então ela sofreu muito, 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 mas ela não conseguia se firmar. Sim. Ela não conseguia se firmar. Ela não conseguia se firmar. Por mais que a gente ajudava. Eu posso não ter tido uma mãe, né? Eu não tive uma mãe assim, mas o que eu pude fazer por ela, eu fiz. Sim. Eu nunca tive raiva. Eu só não queria estar perto, Sim. né? Porque assim, eu estava cuidando dos meus irmãos, estava todo mundo bem. Quem é que vai querer ver a sua mãe ficar bêbada e homem tendo, né, relação e tal? Quem vai querer ver isso? Então, eu levava em hospital para ela ser internada. Hospital da Fortaleza, menino, eu internei ela 10 vezes no hospital psiquiátrico. Aí ela voltava, e aí passava uns 3 meses bem, mas depois começava a beber de novo. É tanto que eu estou voltando aqui um pouco, né, na infância, coisa que eu lembrei aqui agora, ela dava vinho com água e açúcar para a gente beber, para a gente dormir, para ela sair. Meu Deus. Era. Eu lembro que às vezes eu ficava vendo até estrelinha, né, dizer por esse lado assim, que ela dava água com açúcar, a gente bebia, achava bom. E a gente dormia, ela passava o final de semana todo fora. E era. Mas isso antes de você ir morar junto com Sim, o eu tô rapaz. relembrando aqui Sim. da infância para não, né? Aí pronto. Aí voltando aonde eu estava falando do meu primeiro namorado. Aí eu fui de madrugada, eram umas 11 horas, cheguei lá, já era uma meia-noite, aí fui morar com ele. Aí quando foi no outro dia, ele me levou na loja, comprou panela, comprou colher, comprou isso, fez supermercado, comprou comida, comprou aquilo. Foi assim, uns 3 meses, foi maravilhoso. Eu tinha minha casa, né? Ele. Eu falei assim, agora eu vou construir uma família, né? E tal. E aí, isso foi em agosto de 2002, eu acho. Foi em agosto de 2002. De 2002, se eu não me falha a memória. E aí, quando foi... ele falava assim, você não engravida? Você não engravida? Aí eu comecei a querer engravidar, né? Comecei a querer engravidar e a mãe dele dizia pra mim que não era pra pegar filho. E aí ele começou a me bater. Ele começou a não comprar mais nada pra dentro de casa. Eu comecei a comer nos vizinhos. Quando ele saía de casa, ele não deixava eu sair de casa. Os pais dele não gostavam muito de mim. Eu acho que era isso. Eles não gostavam muito de mim, porque ele estava noivo. Eles são todos cristãos, os pais.
ele estava noivo com outra pessoa e eu não sabia. Hum. Eu não sabia. Ele estava de compromisso com outra, né, com outra menina, noivo e tudo. Até o armário, a mesa, as coisas que tinha na casa foi para casar com ela, né? Mas eu não sabia, porque a gente era de cidade, né, de longe. Então, Sim. acabou que... Bom, aí foi isso. Não, não comprava mais nada para dentro de casa. Saía, passava a noite fora. Eu não sabia o que que era. Ele dizia que estava na vaquejada, estava na vaquejada. Aí eu engravidei. Aí a mãe dele... eu não sei se era ela ou se ela ficou com dó de mim. Não sei, eu não sei muito. Ela arranjou para mim ficar limpando a igreja. Eu ganhava R$ 20 por mês. Ou não sei se era ela que me dava, eu ia limpar. Eu não sei, né? Isso eu nunca soube. Aí eu limpava a igreja e ela me dava R$ 20 por mês. E era com esse dinheiro que eu comia. Quando eu recebia da igreja, eu ia na vendinha, né? Porque é estrada tudo carroçal, Sim. assim, de estrada de terra. Até hoje lá ainda é assim. Aí eu peguei e comprava 1 quilo de arroz. Eu até me lembro as comprinhas que eu fazia. Aí eu cozinhava um pouquinho aqui e pegava um frango, cortava, colocava na geladeira dela, porque a gente não tinha, né? Só tinha um armário, uma mesa, uma cama que a gente ganhou e um guarda-roupa. Era só isso que a gente tinha na casa, né? E ele saía e eu não podia dizer nada, eu não podia sair, eu não podia. Eu fiquei meio que, acho que uma escrava, sei lá o que que era. Era bem assim. Teve uma vez que ele estava ajeitando uma enxada, né? Aí tinha um monte de madeira assim. Ele falava assim: Ah, me dá essa madeira aqui. Eu falava: Qual? Essa daqui? Não, essa daqui não. E ele me pegava pelo cabelo, esfregava a minha cara: Essa daqui, sua jumenta. Oxe. Quantas das vezes? E toda a gente lá sabia do que ele fazia comigo, sabe? Aí às vezes eu chegava e comentava com alguém assim: eu passo fome. Eu cheguei lá, eu estava com 60 e... Querendo ou não, onde eu estava, era ruim, mas a alimentação lá era muito boa, né? Eu estava com 62 quilos, né? Eu fiquei com 48. Às vezes eu ia comer na casa dos vizinhos, que também nem tinham o que comer também. Tinha uma mulher que era separada, uma irmãzinha, e tinha uns filhos e tudo, a gente ia para riacho para pescar. Era bem assim. E... antes dele chegar do trabalho, eu ia para casa correndo para ele não saber que eu saí. E aí ele morava aqui e a mãe dele aqui. Então morava todo mundo ali perto. Eu sem ninguém, Sim. sem pai. Eu não tinha para quem, sabe? Ele às vezes ele pegava minhas coisas, pegava cama, tentava tacar fogo em mim dentro de Misericórdia. casa. Pegava minhas coisas, colocava do lado de fora. E eu tinha tanta vergonha, sabe? Porque todo mundo via, todo mundo sabia. E aí eu engravidei com 15 anos. Eu estava com 3 meses. Aí numa sexta-feira, no sábado, eu amanheci sangrando. Aí eu falei com ele, eu tô sangrando. Vamos me levar no hospital? Foi até as 2 horas da tarde eu pedindo. Ai, tem que ser, né? Aí pegou a moto. E, menina, ele saía comigo numa velocidade, me tacando por dentro dos buracos, que eu pulava e fui no hospital. Aí a médica falou para mim que eu tinha que estar repouso, me passou uma vitamina na veia, eu tomei. A minha mãe estava firme, porque Deus usava ela, sabe? Quando ela estava no caminho, Deus já falou coisa com ela através dela que se cumpriu. Sabe? Ela era uma mulher usada de oração quando ela estava na presença do Senhor, mas não conseguia se firmar. Aí ela não sabia que eu estava grávida, né? E muita dor eu estava sentindo no outro dia. Não teve pessoa que foi lá me dar um copo de água. A mãe dele morando do lado, ela não teve coragem de me dar um copo de água. Até porque eles não gostaram que eu engravidei, né? Porque eu já tava morando com ele, então
não sei, não via. Acho que é porque ela sabia, porque, né, quando um filho vai para outro caminho, a mãe sabe, É. né? A mãe sabe. E ela sabia, eu não sei se ela gostava ou se não gostava, acho que ela sabia o que, que eu ia passar na mão dele, então ela, né? Aí a minha mãe chega meio-dia. Jéssica, o que está acontecendo? Deus mandou eu vir aqui. Ele disse assim para mim: vai lá na tua filha que ela está precisando de ti. Aí eu falei: mãe, é porque eu tô grávida, eu tô sangrando, tô sentindo muita dor. Tô desde sábado, isso era um domingo. Aí ela falou: vamos para o hospital agora. Aí eu fui para o hospital com ela. No mesmo dia eu abortei. Eu estava na cama, tal, sentada, e quando eu levantei, o feto caiu e bom, pronto. E aí eu voltei para casa, né? Aí ele falando que a culpa era minha, que eu não prestava nem para dar um filho a ele. Isso mexeu muito assim com o meu emocional, eu acho, posso dizer por esse lado. Mas já vem já de um sofrimento já contínuo, né? Desde criança, eu creio que desde o ventre, né? Da sua mãe, o sofrimento já... Então, eu comecei a orar. Porque eu demorei acho que uns 2 ou 3 meses para engravidar de novo, mas eu achava que. Como ele falava assim, a culpa é sua, você não presta nem para me dar um filho. E aí eu comecei a orar. Eu achava na minha cabeça, eu tinha que 15 anos, que ele ia mudar, que o filho ia mudar. A gente Sim. pensa isso. E eu engravidei, eu orava, eu comecei a fazer campanha. Eu comecei a fazer campanha, parecia uma desesperada. Às vezes eu até brigava com Deus, digamos assim, porque eu pegava a Bíblia e eu dizia, Deus! Eu saía lá de fora, de casa, no quintal, com a Bíblia. Senhor, mas aqui na tua palavra não está escrito que tu deu filho a Sara, que tu deu filho a Ana, por que só a mim o Senhor não me dá? Olha, e eu nem, sabe, eu não Com sei. 15 anos ainda. E eu orava de madrugada, fazia jejum, campanha, e orando, e orando, orando. E eu limpava a igreja, quando eu ia limpar a igreja, todo santo dia. Eu tinha chave, então todo santo dia, meio-dia, eu ia lá orar. De madrugada orando, era jejum. Se tinha uma oração, se tinha uma vigília, a Jéssica estava no meio. E eu só sabia chorar e dizer assim, Senhor, me dá um filho, 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 Senhor, me dá um filho. Eu só sabia dizer isso. E até que eu fui numa consagração, chegou um irmão que eu não conhecia, e eu lá no finalzinho da igreja, chorando, que chega a fazer a pocinha de lágrima no chão. E eu dizia, Senhor, me dá um filho, 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 Senhor, me dá um filho. Aí Deus usou o irmão e falou assim para mim, eu tinha 16 anos. Ele falou assim para mim, olha, tem uma irmã que está orando aqui a Deus pedindo um filho. Deus mandou te dizer que é você. Deus mandou te dizer que eu vejo um filho. Deus só não me revela o sexo, mas Deus ele vai te dar o que você pediu. No mesmo dia eu descobri que eu estava grávida. Eita. Né, eu comprei um teste. Eu já estava me sentindo um pouco, sei lá, no mesmo dia eu comecei a me sentir mal, não sei o que aconteceu. E aí eu comprei um teste, deu positivo, aí eu comecei a dizer que eu estava grávida e foi muito bom, né, assim. Mas ele, sei lá, acho que ele não estava mais feliz, eu não sei o que era que tinha. Que já já você vai entender a história. Aí eu descobri que era uma menina com 3 meses, a minha primeira ultrassom. Nossa. Cheguei para ele, eu falei, olha, uma menina. Droga, fiz filho pros outros. Porque ele queria um menino. Misericórdia. Isso daí vai nascer cega e aleijada, porque é filha Tá de uma jumenta, repreendido. feito tu. Meu Deus. Desse jeito. E era fome por cima de fome, fome por cima de fome. Aí tinha vezes que eu parava o patrão dele, que ele trabalhava na roça, né? Falava assim, você não tá dando dinheiro a ele, não? Tô. Por quê? Eu falei, porque lá em casa não tem nada o que comer. Aí ele tirava R$ 20, tá aqui. Aí chegava lá falando, como é que você traz uma menina para deixar a menina sofrer desse jeito? Aí ele vinha igual louco para bater em mim. Batia. Nossa, Nossa. isso era, sabe? Aí a minha mãe, nesse tempo, ela estava dando entrada no auxílio. E nós era tudo de menor.
Então, tinha entrevista, né? E aí ela conseguiu esse auxílio do governo. E eu ia com ela todo mês. Eu ia lá para o interior, né? Lá para outra cidade, que era 3 quilômetros. Acho que dava uma meia hora. Eu ia, às vezes, a pé, às vezes eu ia de bicicleta. Nossa, os 3 quilômetros dá mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, não? Não sei, eu sei que era A longe. pé? Eu sei que era longe. Eu Não, demorava demais. Mas eu ia de bicicleta, não, não. acho que é 40 minutos, 1 hora, 3 quilômetros, mas É. Aí era o dia de eu receber o dinheiro com a minha mãe, aí eu ia no fim da tarde, ia de manhã naqueles carrozinhos que lá a gente chamava pau de arara. sim. Os que são mais chiques dizia PDA, o nome de PDA. Aí a gente ia lá para a cidade, ficava na fila no banco enorme o dia inteiro. Aí ela comprava, me dava dinheiro, ela me dava uma feirinha para me levar. Nesse dia, que eu fui, e ele sempre estava, e ele estava indo dormir todo dia fora. E eu não sabia o que que era. Todo mundo calado ali. Ele só dizia que estava indo em vaquejada. Todo mundo calado, ninguém me dizia. Eu muito ingênua. Ingênua demais. Muito Meu Deus, eu era muito ingênua. Aí eu fui né, voltei, aí eu falei, vou para casa, né? Já recebi o dinheiro da mãe, que ela não estava sozinha, então eu vou para casa. Quando eu cheguei, minhas coisas estavam do lado de fora, dentro de um saco. Nossa, Ele me colocou para fora de casa. grávida. Uhum, eu estava com 3 meses. Ele me trocou pela vizinha. Ai, misericórdia. Ele estava tendo caso com ela. E ele me colocou para fora. Ele nem sequer teve a decência de deixar eu pegar minhas coisas. Ele colocou do lado de fora para todo mundo ver. Nossa. Todo mundo ver. E eu não queria ir. Eu falei, não, não vou não. Não vou. E isso, a minha mãe estava comigo. Porque ela, né, falou assim, você não vai a pé não. Vou pagar um mototáxi e a gente vai. Aí, quando eu cheguei lá, minhas coisas, e a minha mãe, não, você não vai ficar aqui então. Mas eu não queria ir, eu não queria ir. Ela pegou e me levou, né? A gente pegou. Sabe aquele saco de farinha? Minhas coisas estavam num saco daquele. E aí a família dele aqui, todo mundo em cima de mim, falava assim. Eu falei, mas eu não vou. Aí eles falavam assim, mas você não pode ficar, porque a casa é dele. Nossa. E aí eu fui para casa da minha mãe. Ai, quando às vezes eu lembro, às vezes eu rio. Porque. Já passou, né? Não, já Mas quando eu passou. tá passando a Não, situação. é porque veio uma cura de Deus na minha vida que já Sim. já eu vou chegar lá. Mas eu rio porque eu falo assim, meu Deus, mas eu era muito ingênua. Sabe? Hoje eu rio, porque antes eu Sim. chorava. Aquilo era uma dor que eu tinha dentro do meu coração que aquilo me causou, que eu levei isso ali por anos da minha vida. Mas ele ficava indo lá em casa se encontrar comigo. Era a minha gravidez todinha. É. Eu deixei de ser a mulher para ser a amante. Ah, Dá para entender uma coisa dessa? Porque eu meu tinha a Deus. esperança De que que ele ia voltar pra eu você. dizia, depois que ele me usava e tudo, né? Dá para entender. Aí eu falava assim, me leva para casa. Ele falava assim, é melhor você ficar aqui mesmo. E ele sempre estava indo. Ele sempre estava indo lá em casa. Sempre. Porque a mulher dele trabalhava na capital e ela ficava de 15 em 15 dias trabalhando. Então ele ficava sozinho, né? Então ele era assim. Bom, então os meses foram passando, foram passando. Deles eu nunca recebi um pacote de fralda. A minha mãe estava muito bem porque Deus foi muito misericordioso comigo. Se você possa dizer que a misericórdia de Deus ela me acompanhou nesse momento mais difícil, foi. Porque assim, eu tinha muito medo do que podia acontecer, da mesma vida que eu tinha, eu ia passar para minha filha, sabe? E aí a minha mãe fez um chá de bebê, eu ganhei tudo. Ganhei tudo, tudo, graças a Deus. E para tu ter a ideia,
Na época, o governo lá da cidade dele estava dando cisterna para as pessoas. Ele me colocou para fora de casa, nunca me ajudou em nada para comprar para o bebê, né? E quando aí a gente ganhou a cisterna foi feita, e depois o governo volta para tirar foto com a família com a cisterna feita. Tu acredita que ele foi lá me buscar, eu com buchão, e fui lá tirar a foto lá do lado dele. Ai, meu Deus. Eu fui lá tirar a foto dele, foto da cisterna feita. Ah, E a outra mulher lá dentro da casa. meu Deus. Veio aí a ingenuidade e aquela coisa, que aquilo da minha tia sempre falava, homem nenhum vai te querer. E ele me queria nem que fosse para me usar, entendeu? Então isso ficou em mim. Tá vendo? A minha tia dizia que ninguém ia me querer, tá aí, ele tá me querendo, sabe? Ah, entendi. Sempre isso batia na minha cabeça, sempre, sempre, sempre. E minha filha nasceu, eu, eu orava. Aí, assim, nesse ponto, fiz o chá de bebê, ganhei tudo. Aí a minha mãe voltou a beber. Meu Deus. Ah, aí eu tive a minha filha sozinha. Tive parto normal, que eu pedia muito a Deus para ser normal, porque eu tinha medo de ser operada. Quem era que ia cuidar de mim? E eu tive a minha filha, né? Voltei dentro da casa sozinha, minha mãe bebendo, minha irmã muito jovem, não tinha o que também cobrar, meu irmão por aí, né? E ele vinha, né? Olhou, visitou, nunca. Eu não tive leite. Eu dava chá, eu pegava chá, fazia chá. Ela tinha um pouquinho de leite, mas não tinha. Sustentava, Ela né? Não chorava sustentava. demais, ela chorava demais, ela chorava, que eu entrei num desespero. E sem falar que na gravidez eu tive uma paralisia facial. Tava com o olho que não fechava, que estava inchado, tava tudo, sabe? Foi uma coisa muito horrível. E ela chorava a noite inteira, o dia dormindo, a noite inteira acordada. E eu, de desespero, eu não sabia o que fazia. Botava para mamar, não tinha muito leite e não enchia, demorava uma eternidade. Eu não sei, deve ter sido psicológico, eu não sei. Fazia chá, dei chá para minha filha, recém-nascida. Fiz chá e eu chorava e eu não dormia. Eu estava parecendo um zumbi. Aí eu colocava ela aqui, perto de mim, ela dormia. Aí eu levantava, colocava no berço. Quando eu virava as costas, ela começava a chorar. Aí era assim, aí a rede armada, eu colocava ela aqui e eu ficava parecendo um robô, porque eu tinha medo de dormir por cima e matar a menina. Então eu fiquei muito. Isso. Aí a mãe dele, eu estava com 17 dias de nascido. Aí a mãe dele veio visitar. Aí nisso, voltando ao assunto aqui, gente, que eu tô lembrando aqui. Antes disso, a minha mãe parou de beber. E aí falou assim: essa menina tá aí com fome. Compramos uma lata de leite ninho e mucilon. Demos 50 ml. Dormiu a noite inteira. Com Nossa. 11 dias de nascido. 11, começou já a tomar leite. E a gente não tinha outra coisa. Eu falei: Senhor, foi o Senhor que me deu. Porque leite ninho, né? Então, leite em pó com mucilon. E eu. A mãe dele veio visitar, né? Com 17 dias. A mãe dele veio visitar. E aí comprou um colírio, porque o médico tinha passado uma receita para o meu olho, porque eu tive a paralisia. Aí ela veio. Ai, olha, vou comprar. Vamos lá para casa. Ele vê você com a menina e deixa aquela mulher, que aquilo ali é só fogo de palha. Eu apaixonada, pai da minha filha, sem muito conhecimento da vida, primeiro namorado, quem é que não iria? Aí eu fui morar com ela. Morar com ela e ter caso com ele. Meu Deus. Isso ficou muito tempo. Porque ela disse assim, ele vai deixar aquela mulher, ver você com a menina, vai deixar a mulher. E aí, quando ela não estava, ele fazia de conta de mim. Quando ela voltava, eu não existia.
E nisso ficou 3 meses. E a mãe acobertando. 3 meses. E eu comecei a precisar das coisas, sabe? De um desodorante. Sim. Não tinha quem me desse. Uhum. Pra minha filha, tinha. Né? Sim. Neta deles, Sim. mas eu precisava de um dinheiro pra alguma coisa, não tinha. O que era que eu sabia fazer? Porque até da escola ele me tirou. Eu não terminei nem meus estudos. Ele da escola ele me tirou, porque antes da gente morar junto, ele dizia assim: "Ah, eu falei, mas eu estudo". Ele falou assim: "Ah, mas lá tem escola". Quando eu cheguei, ele falou assim: "Mulher minha ir na escola?". Ó. Então ele roubou os meus melhores anos assim, aquela fase, sabe? Da adolescência, os melhores anos assim. Então eu já não podia mais estudar. Eu falei: "O que que eu sei fazer?". Limpar a casa. Peguei um jornal, liguei. Olha, então, eu tinha 17 anos, né? Vocês precisam de pessoas, de doméstica, não sei o quê. Eu moro no interior. Isso era uma agência de trabalho. Ah, sim, pode vir. Eu nunca tinha ido na Fortaleza, na capital. Aí eu falei com a mãe dele. A senhora fica com ela para mim poder ir trabalhar? Fico. Eu falei, ah, tá bom. Então eu vou. Minha bebezinha tinha 3 meses. E aí fui deixar ela. Aí deixei ela lá e fui trabalhar, né? Quase que eu não consegui um trabalho, porque eu era de menor, o pessoal não queria me contratar. Ainda fiquei umas 2 semanas até dormindo na agência de emprego, que era aquelas agências, não era aquelas renomadas, era aquelas pirata, vamos dizer por esse lado aí, essas pirata que traz as pessoas do interior para ser Sim. escravizada na capital. Era isso. Aí eu tava lá, aí eu tinha entrevista. Era uma pessoa, um casal com 4 filhos, uma casa enorme. Aí eu falei, ah, vou. Aí eu fui. E comecei a trabalhar lá, e comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar. Vinha de 15 em 15 dias, minhas folgas. Sábado e domingo, segunda-feira, já de madrugada, 3 horas da manhã, eu já saía para estar lá às 9. Nossa. E eu só tinha só o sábado e o domingo com ela, com a minha filha. Aí eu levava fralda. O começo foi assim, eu levava dinheiro. Sabe, eu levava todas essas coisas. E começou a, a me sentir mal, sabe? Porque eu via minha filha ser criada por outra pessoa. E eu não tinha condições, eu não tinha. Minha mãe estava só bebendo. Eu não queria criar minha filha naquilo. Sim. Eu não queria criar, eu não queria que a minha filha tivesse a vida que eu tive. Então, isso foi passando, passou os meses. Quando eu chegava lá, parecia que eu não era ninguém. Eles começaram, sabe? Parece que eu não era ninguém. Ah, e aquilo começou a me fazer mal, me fazer mal, me fazer mal. Ela tinha 9 meses, eu fui lá visitá-la e. Ah, eu vou levar ela para passar o final de semana comigo. Minha mãe estava bem, minha mãe não estava bebendo. Vou vir buscar ela. Eu não fui mais deixar. Eu falei, mãe, não quero mais trabalhar. Vou ficar aqui. Aí, nisso, eu estava namorando com uma pessoa. Né? Tava namorando com um rapaz, eu tinha uns 6 meses. Aí eles foram no conselho tutelar, a família, tentar tirar ela. Mas o conselho falou assim, mas ela é a mãe. Eu não posso. A gente sabe o caráter dela, a gente conhece, né, tal. Então, o que eu posso fazer por vocês é pegar ela de 15 em 15 dias. Eu falei que eu não queria, né? Porque se fosse para ser isso tudo certo, então ele também tinha que dar a pensão dela, porque ele não dava nada. Sim. Aí, isso aí é na justiça que vocês resolvem. Hum. E olha só, voltando de novo, gente, aqui, desculpa, mas eu coloquei ele na justiça. Quando eu estava morando na casa da mãe dele, eu coloquei ele na justiça para ele dar pensão. E aí a família dele falou assim: mas você não vai conseguir nada porque ele não trabalha de carteira assinada. Aí eu falei: e é?
Aí eu não fui pro dia da audiência, ele foi sozinho. Eu fiquei como a má na... Você acredita? Não, eles, não sei, eu não... Manipulavam, né? Era. Aí, com 9 meses, né, eu fui buscar ela. E aí fiquei, aí eu comecei a morar com esse rapaz, né, meu namorado, aí eu comecei a morar com ele. E, e foi isso. Aí meu filho fez 1 ano, 2 anos, e esse meu namorado, ele bebia demais.